Ô, Garrafa, quem que está no telefone com a gente aí? Você deixa autoridades, artistas, todo mundo esperando aí, Garrafa. Não, o ator Tony Ramos está aqui da tela. Nossa, espera aí. Esse é Deixa eu bom fazer demais. São Paulino, eu hein? vou fazer reverência agora. Rapaz. Vou fazer reverência agora, que esse é um dos maiores de todos os tempos. Meu querido amigo Tony Ramos, um dos maiores atores que o Brasil já conheceu. É difícil falar contigo no momento desse, mas é importante falar com gente que... O Tony Ramos não tem contraindicação. Não é que nem eu, né? Eu sou que nem remédio. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Eu tenho contraindicação. Tony Ramos não, cara. É unanimidade nacional. Inclusive eu sou fã dele. Quem é que não é? Tony, é um prazer falar com você num momento difícil como esse, mas como é que você, como cidadão, analisa esse momento que nós estamos passando? Bom dia. Oi, Atena. Muito bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Bom dia aos companheiros que estão aí no estúdio. Você, acredito, esteja na sua casa, não é isso? Estou em casa. Como eu, estou aqui em casa. Mas, enfim, muitos trabalhadores que estão ainda por necessidade da profissão, trabalhando muito. Meu bom dia. Eu peço a você que não faça nenhuma reverência e te alerto para unanimidades. Não existem. Tem sempre alguém que não vai gostar de alguém, não tem jeito. Jesus foi para a cruz, né? O importante na vida é... Mas você chegar perto disso. Você chegar perto disso. Né? O importante é a gente respeitar o próximo, como é a minha cartilha. Ontem me perguntaram, numa entrevista para uma revista feita assim por telefone, se ia mudar muito depois do coronavírus. Eu falo, olha, eu espero que mude, obviamente, para melhor, que as pessoas reflitam mais sobre ganância, poder, não é? E principalmente sobre a ganância, né? Sobre a soberba. Ai daquele que tenha a soberba dentro de si, um dia cai do cavalo feio. Então, eu disse nessa matéria que eu sempre me preocupei com o próximo no sentido amplo da palavra, humanisticamente falando, com meus companheiros, com meus colegas. O que é respeito ao próximo? É respeitar o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, o jeito que ele pensa, a religião que ele tem. Isto sim, a democracia plena, isto sim é um mundo ideal. Claro que não existe esse mundo ideal, blá, 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 blá. Porém, é possível sonhar com esse mundo ideal, né? Então, eu atravesso um momento com minha companheira, com a Lidiane, e com minha sogra, que mora conosco, evidentemente com muita preocupação, é claro, não seria diferente. A última vez que eu estive na rua foi em torno de 10 de março, quando fui gravar para o Sport TV um depoimento e uma narração sobre Olimpíadas e sobre o futebol em todos os tempos, né? Então eu fui lá, dei meu depoimento, tal, voltei para casa e já naquela altura a televisão e muitas pessoas nos prevenindo que haveria de alguma forma um confinamento. Eu fui prevenindo minha mulher e como não tenho nada, teria, sim, já estaria em pré-produção neste mês de abril, final de abril, mas como tudo foi suspenso, a minha próxima novela não sei quando será, se será só para o ano que vem. Para o ano que vem com certeza, mas digo, a gente quando começa, Datena, começa com a pré-produção. O autor fala com você, depois o diretor-geral, depois a divisão de dramaturgia, marca-se uma reunião, reúnem-se os grupos ou núcleos da novela para depois começar os ensaios. Esse é o procedimento. Portanto, antes de começar a gravar, vão-se aí cerca de 4 meses e meio, já trabalhando, porém, não ainda como o público espera, né? A gente trabalha 8, 10 horas por dia, só que em discussões de personagem, em ensaios, etc. Como tudo isso foi suspenso, nós ficamos quietos em casa, quietos mesmo, e meu filho, que é médico, meu filho é cirurgião cardiovascular e trabalha todos os dias. O meu pedido a Deus é que dê luz a ele, que proteja meu filho, minha nora, que é uma médica pediatra de UTI pediátrica. Então, você imagina, nós temos dentro de casa as preocupações todas, mas Deus é Pai, Deus é maior. E ontem mesmo nós comentamos, Lidiane e eu, Lidiane, minha mulher,
sobre isso. Nós estamos casados há mais de 50 anos e aí ela falou, puxa vida, que loucura a gente passar por isso. E eu lembrei da minha bisavó, mãe da minha avó materna. Minha bisavó faleceu na gripe espanhola, deixou minha avó com 11 aninhos. Então, não havia nenhuma comunicação como há hoje, obviamente, não havia ainda sido descoberta a penicilina, né? Então, a gente tem essa fé de que Deus há de permitir aos cientistas, e hoje eu prestei muita atenção num cientista logo cedo, Dr. Felipe Araújo, que nos orgulha muito, é um cientista brasileiro que chefia a divisão de negócios do Hospital Monte Sinai de Nova York, o Mount Sinai, e ele falando sobre as experiências, sobre uma série de avanços, né? Apesar disso, ele dizendo o tempo inteiro, tem que ficar em casa enquanto a gente não atingir o que ele chama de curva. Tem uma sigla da Atena que eu não vou me lembrar agora, GG isso, GC isso, enfim. Como eu não sou médico, não sou cientista, eu não tenho achismo. Eu fico tentando prestar atenção e ao mesmo tempo preocupado com a situação em si, com os trabalhos das pessoas, principalmente aqueles que necessitam. Eu tenho um sobrinho que trabalha com transporte, ele tem uma van, ele é engenheiro, mas ele ficou desempregado, já é um homem de 40 e tantos anos, esse meu querido sobrinho, e ele há alguns anos, 3 anos mais ou menos, 4, vem trabalhando com van, que é como ele pegou parte do aviso prévio, não, do Fundo de Garantia, e comprou uma van, vinha bem, mas agora está parado, há uma preocupação familiar com isso. Tem um outro primo nosso que trabalha com táxi aí em São Paulo. Enfim, não adianta me contar histórias como se eu estivesse infenso a isso. Não, na família nós temos histórias, né? E nós, Lidiane e eu, nos preocupamos sim em ficarmos quietos. Eu tenho, meu querido, 7,2, né? 7,2 não são 7,5 ou 6,2, são 7,2. Minha companheira se aproxima dos 70 e estou sendo até indelicado aqui com ela, mas enfim, ela não esconde não. Estamos quietos, né? Minha sogra, uma nonagenária, então temos também que cuidar dela. As únicas pessoas que vêm aqui são as cuidadoras e minha sogra, que se revezam e são técnicas de enfermagem, né? Técnicas de enfermagem, e com isso eu estou me alongando porque eu sei que o teu tempo vai acabar e estou te explicando como é que é o meu dia a dia. Agora, não tenho a resposta, como será? Como é que será a volta? Como será? Porque eu estou lendo tudo, li até um artigo do Washington Post do dia 19, portanto, hoje é 21, né, Datena? Hoje o artigo saiu no dia 19, vocês aí da produção poderão achar. Nos Estados Unidos, pessoas com ataque de coração, pessoas com derrame, ou então, às vezes, com alguma manifestação. Tem medo de ir ao hospital. Não, até alguns têm medo de ir ao hospital, né? Porque não sabe o que vai. Porque o vírus, obviamente, ele é novo, é um vírus que nós vamos vencer essa batalha. Eu tenho, não é uma esperança burra, uma esperança boba, não. Uma esperança consciente, porque para mim nada é maior que a ciência, nada. Maior que a ciência é só Deus em quem acredito. Tem pessoas que não acreditam e eu respeito, porque tem muito ateu que é melhor que muita gente que se diz religiosa e é preconceituosa. Então, eu prefiro respeitar todo mundo em todas as suas manifestações, mas que respeitem a mim. Então, eu acredito muito na bênção de Deus, mas os homens de boa vontade, os homens de bem, irão encontrar. Se não a cura imediata, isso seria absurdamente impossível, mas pelo menos alguns lenitivos, alguns remédios que possam combater a emergência de um caso grave, etc, 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 né? E lutando para entender como será essa retomada. Essa retomada, na minha opinião, que opinião é minha, não sou técnico, mas é uma opinião de um ser humano apenas, é de que ela seja gradual e que respeitemos a orientação da ciência, né? A ciência poderá dizer, olha, agora pode sair de tanto em tanto, agora tomar cuidado com isso, agora mantenho ainda assim. E você veja, a minha profissão, eu tenho
milhares, e não centenas apenas, milhares de colegas que são contra-regras, bilheteiros, limpadores, que trabalham com a maquinária de um teatro, pessoas que trabalham em circos, que trabalham com picadeiro, estão literalmente parados há 45 dias, e nós temos até movimentos para ajudá-los, né? O próprio Retiro dos Artistas, estamos cuidando lá dos nossos velhinhos, né? E eu também me preocupo com outras entidades, com outras organizações, uma aí de São Paulo, da Zona Leste, que é o TUCA, que no Hospital Santa Marcelina cuida de crianças e jovens, né, infanto-juvenil. Hospital do Câncer em Barretos. Hospital do Câncer em Barretos. O TUCA cuida de crianças e adolescentes com câncer. Então, o câncer de Barretos, enfim, nós vamos começar a falar e teríamos que ter até amanhã. Isso conta com o quê? Com a solidariedade humana. E nós somos fortes. Eu acho que quando a solidariedade se apresenta, a vida fica não mais fácil, mas fica melhor. E por isso que, no início da tua pergunta, eu saí falando, feito um papagaio doido aqui, mas, na verdade, o que eu espero é que a retomada seja consciente e responsável. Ela não pode ser em nenhum momento apenas pela emoção. A ciência tem que nos orientar e eu estou de olho em tudo. Estou ouvindo, estou lendo. Essa forma de você ficar confinado, além dos meus livros, eu tenho lido artigos, procuro saber, amigos me mandam artigos, médicos amigos de meu filho mandam, ou da minha nora, e assim eu vou me informando, vou tentando entender esse movimento. Bom, o Brasil, e principalmente a TV Globo, né, produz as melhores novelas do mundo, não há dúvida nenhuma sobre isso, isso é inquestionável. Tem uma capacidade de fazer novelas como ninguém até hoje atingiu no mundo inteiro, tanto que são novelas que são exportadas, as reprises, tem agora uma novela da Globo, acho que é Avenida Brasil, que está arrebentando a boca do balão e daí por diante. Mas é claro, essa preocupação que você expressou, eu também ia expressar, você já aproveitou e já falou. Tá? Quanto às pessoas que agem trabalhando no entorno da novela e que estão parados também, porque está tudo parado. Isso em torno né? da novela, querido Datena. Agora você imagina no cinema, às vezes o seu ouvinte não pode fazer ideia que um filme mobiliza trabalhadores, do motorista ao tomador de conta do cenário. Cada e é tudo proporcional. É tudo proporcional. Pessoas. Se de repente os americanos gastam bilhões para fazer um filme, nós gastamos bilhões aqui também, e tem muita gente que vive no entorno das grandes atrações. Não é? E são pessoas que dependem daquilo para sobreviver. Esse movimento do entretenimento, né? Quando estão falando em flexibilizar, você, por exemplo, acha que é possível, eu não conheço tecnicamente como é que isso funciona, você gravar uma novela com um distanciamento social? O teatro pode ser até feito isso. O teatro pode ser até feito isso, mas e uma novela e tal? Os autores já estão imaginando várias situações, mas é impossível você retratar uma situação de amor, uma cena de amor, de afeto, ou mesmo uma cena... Um beijo técnico a 10 quilômetros de distância, não dá. Porque o tal do beijo técnico, eu sempre disse, eu entendo o beijo técnico, eu faço beijo técnico. Aí um gaiato uma vez, para me provocar, eu estava numa palestra na Universidade Gama Filho, aqui no Rio, e ele me falou assim, beijo técnico, meu compadre, falou assim comigo, que papo é esse, beijo técnico? Eu falei, é simples, eu não coloco a língua lá dentro. Aí ele ficou sem ação, Datena. Mas é verdade. Beijo técnico, é claro que as bocas se encostam, mas você não precisa desentupir a pia da boca da colega. Isso aí. Você não precisa ser um voyeur. Eu não sou um voyeur, eu sou um ator, um profissional. Né? Então, mas como é que você vai ter cenas de aproximação, de abraço? Abraço, aperto de mão. De preliminares de uma cena de sexo. Como é que você vai fazer isso? Né? É complicado. É evidente que isso não é possível agora.
Agora, quando a curva, chamada curva científica, se apresentar, muitos acreditam para final de maio, não é isso, Tatiana? Você até pode me ajudar. Pode ser Muitos que já estão falando em setembro de uma bandeira absurda que o mundo vai estar normal, inclusive o Brasil. O mundo já está se normalizando lá fora. Mas erraram tanto nessa curva que eu já não sei se é em maio ou mais... o prefeito mais... de Milão que depois pediu desculpas públicas. Foi. O prefeito de Milão, e eu adoro, não sei se você tem esse hábito, o Corriere della Sera, eu vejo todo dia, de manhã. É Corriere.it. Todo dia de manhã eu vejo. E eu me lembro da carta... Eu leio a Gazeta, que é... A Gazeta dello Sport, né? Que é do grupo. Que é mais esporte, é do mesmo grupo. E aí eu estava lendo o Corriere no início de abril, não vou precisar para você, e a carta dele pública dizendo, ho fatto una cosa precipitada. Ele depois dizendo, eu devia ter prestado mais atenção no que meus técnicos diziam. Chorou. Quando pediu desculpas, ele chorou. Pois é, porque ele viu o que aconteceu, minha Nossa Senhora, com a belíssima Milão. Bom, enfim, a TV Globo está atenta a isso, nós recebemos e-mails muito conscientes e responsáveis. Eu estou pensando numa coisa isso. Aqui, Tony. Claro, quem sou eu para entender de novela e televisão como você? Eu tenho um tempão de carreira de televisão. Por exemplo, agora estão estudando voltar a programas de auditório na televisão com auditório virtual. Sim. Mas isso fica falso, então vai ter que ser feito. O mundo não é mais o mesmo. Eu acho o seguinte... O que era, não vai ser nunca Fausto, mais. O querido Fausto, quando ele voltar... Falei com ele ontem. Quando ele voltar e criarem uma plateia virtual, com certeza ele vai saber interagir com a plateia, vai fazer piada com aquilo. Agora, óbvio, todos que nos ouvem, você, eu, sabemos que a interação presencial, ela é muito mais emotiva, é claro. Mas vai ter que ser diferente, a gente vai ter que se adaptar. Por exemplo, as lives dos cantores sertanejos estão fazendo um sucesso excepcional, estão fazendo um sucesso brutal, entendeu? Então, eu acho que nessa volta paulatina, de repente vai se descobrir meios termos que você, para mobilizar, por exemplo, um show sertanejo de uma televisão ou um show musical de uma televisão, você tem que disponibilizar uma série de coisas, né? Que hoje essas coisas não são possíveis. Então, dentro do possível, tem que se fazer assim. Mas quando voltar ao normal, tem que voltar ao normal mesmo. Porque senão milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Depois você veja com calma essa matéria do Dr. Felipe Araújo. Ele estava na Globo News hoje. Felipe Araújo, ele dá muito orgulho na nossa gente brasileira. Ele chefia uma área importantíssima e ele é um cientista do Hospital Monte Sinai de Nova York. Só para você ter uma ideia. Ele falou uma coisa sobre novos testes do coronavírus, né? E que o Hospital Monte Sinai, para organizações não lucrativas, vai disponibilizar. Há muitos americanos na área do entretenimento que pensam lá para agosto, mais ou menos, em começar a fazer testes, entendeu? E os profissionais que estarão envolvidos naquelas cenas de estúdio testado e sai na hora. Testados. Isso é uma testado e sai na hora. Em 5 minutos, ou menos até, você tem o resultado do exame. Aí o cara pode participar. Eu acho que lá para agosto a TV Globo terá condições de poder fazer isso, mas ela tem um acervo muito grande gravado e de boas produções, o que nos permite um tempo maior. Então vai dar tempo de eles se programarem para terminar Amor de Mãe, que é uma novela que eu estava acompanhando, e eu que sou veterano, tenho 57 anos de televisão, eu estava acompanhando, não vejo a hora de ver como é que vai fazer para o final. Agora, eles vão criar uma condição de testes preliminares para que a gente possa voltar para os estúdios, tenha certeza disso. E outra coisa que eu chamaria a tua atenção, seria muito bom vocês depois observarem o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, que é um trabalho deslumbrante na África, e é um trabalho que ainda nem a África, que a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer com a África, Datena. Qual é a ascensão do vírus lá?
Como é que isso vai se dar? Eles estão lá abnegados, médicos sem fronteiras tratando. Enfim, o ser humano precisa dele, ser humano. Isso que é importante. A gente precisa sempre da ciência ao nosso lado e, evidentemente, precisamos de responsabilidades que nos ajudem a encarar esse novo dia a dia, esse novo mundo que a gente vai ter que conviver. O Tony Ramos, você é um cara que tem muita sensibilidade. Você vê que esse vírus que separa, né, esse é o vírus da separação. O pai não pode ver o filho não pode ver a mãe, eu não sei quanto a avó não pode ver o neto. Isso aí. A gente não vê o neto também faz tempo. A gente, claro, fala pelo aquele negócio, como é que é, o FaceTime e tal. Como eu não tenho rede social, e eu não tenho, como chama o Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada. Eu tenho, mas não gosto disso. Eu tenho, mas não gosto. Não uso, vou ser obrigado a usar. Não é que... Eu não sei... Eu não sei usar. Eu não sei usar e não gosto. Eu também não é meu perfil, não. Eu comecei a tentar usar Twitter. Ler os jornais que recebo aqui de manhã. Mas eu tentei usar o Twitter. E no Twitter, quando eu tinha lá no começo, tinha 2 milhões de seguidores. Eu comecei a quebrar o pau com os caras, parei de usar. Instagram eu comecei a usar, quebrei o pau com os caras, parei de usar. Eu não tenho... vamos dizer assim, o equilíbrio necessário para usar isso aí. Mas o que eu estava dizendo... Mas você sabe que essa porcaria desse telefone celular, até que pelo menos está servindo para unir as pessoas que você vê, o seu neto vê e tal, mas não é a mesma coisa. Agora, quando eu trabalho, quando eu estou em cena, em televisão, eu tenho lá o número especial lá que eles me dão, eu falo só naquele. Então... aquele número profissional. Agora, o meu celular pessoal, só a molecada tem, mãe, irmão, cunhados, e olhe lá, ponto. Mas veja você que esse vírus que separa é o mesmo vírus que está unindo o mundo. Não, exatamente. A Alemanha por uma contradição estranhíssima, a Alemanha está cedendo leitos para a Alemanha, para a Espanha, para a Itália. O Putin, que até outro dia estava dizendo que tinha armas novas para jogar nos Estados Unidos, está se aproximando do Trump, você entendeu? E daí por diante, quer dizer que, sei lá, eu acredito muito em Deus. Houve uma controvérsia muito grande quando eu usei uma frase que acho que até milenar, não é? A partir do momento que Jesus veio à Terra, é uma frase milenar. Usei essa frase foi deturpada por uma série de pessoas que não têm realmente consciência, para não dizer outra coisa, eu não vou me meter de novo em confusão. Disseram que eu era contra ateus. Eu nunca fui contra ateu. Eu só usei uma frase que é uma frase milenar, né? Uma frase milenar, que eu não vou repetir agora aqui para não repetir a confusão. E fui condenado num processo contra ateus. Eu não tenho nada contra ateus, pelo contrário. O cara não acreditando em Deus, mas respeitando a lei dos homens, para mim está tudo certo. O cara vivendo a vida corretamente está tudo certo. Grandes ateus, grandes ateus como Schopenhauer. Eu convivo com todos e te disse isso claro, com sinceridade. Já vi grandes ateus mudaram. Ser melhor que muito carola. Não, grandes ateus mudaram o mundo. Filósofo, Schopenhauer, o Spinoza, que tinha lá a forma dele entender Deus como natureza, e daí por diante. Eu sempre respeitei os ateus. Hawkins, que era aquele grande só que, pra você ter uma ideia, o princípio, eu só usei isso por usar, mas o princípio do contrário não foi respeitado no meu caso. Porque eu, como acredito em Deus, se mobilizaram contra mim. Ninguém pode me tirar o direito de eu acreditar em Deus. Ninguém pode me tirar o direito de eu ter crença em Deus. O cara pode não acreditar em Deus, mas eu tenho o direito de acreditar em Deus. Foi aquilo que você falou. Mas esse princípio da solidariedade, por incrível que pareça, é um dos principais recados dentro da minha crença que Deus está mandando à humanidade. Eu não sei se você pensa dessa forma. Não, isso aí nem discuto, isso é ponto pacífico. Nas minhas orações, e eu as faço e muito,
eu só peço a Deus que dê aos homens de boa vontade serenidade e não a soberba. Porque a soberba é que engole o homem. É quando o homem acha que ele é ponto final, é quando ele acha que ele tem a verdade absoluta, né? Eu acho que nas minhas orações o que eu mais quero é que a gente sobreviva a tudo isso, que a gente vença esse vírus, que o trabalho volte ao normal. Posso estar falando aqui como se fosse um mundo bonitinho, cor-de-rosa. Nunca, o mundo nunca foi cor-de-rosa. Mas tentemos voltar à normalidade com absoluta serenidade, com absoluta responsabilidade. Não adianta ser na emoção ou é por aqui que eu vou, eu que sei, eu que... Não. Nós temos que ter muito cuidado e Deus há de nos iluminar qual é o melhor momento para voltar. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, muita gente acha que eu sou um cara meio agressivo, mesmo porque eu sou mesmo. Eu reajo muito mal a determinadas atitudes, principalmente quando roubam o nosso país. Principalmente quando me agridem de forma insensata, principalmente quando agridem o povo brasileiro, que aqui é a máxima daquele grande estadista de governar para o povo e pelo povo não existe, é para o bolso e pelo bolso, da maior parte das pessoas. Essa é a grande realidade. Lamentavelmente. Eu reajo muito mal, mas, por exemplo, veja você, na questão ambientalista, eu sou a favor do desenvolvimento sustentável, mas desde que você respeite mesmo o meio ambiente. Há quanto tempo você não vê lua, estrela, sol, do jeito que eles devem ser vistos? Mas o coronavírus há quanto tempo você não vê rios? Várias há quanto tempo você não vê rios que estavam totalmente poluídos e que agora são piscosos? Quer dizer, até isso, num pouco tempo, essa história que tentavam passar os ambientalistas do Greenpeace e daí por diante e tal, que é uma história real, que nós estamos destruindo o planeta, em pouco tempo isso ficou provado. Porque a gente está vendo um mundo diferente do que ele é. Lógico. A única coisa é que você vê o dia muito bonito, você vê... parece um quadro, e parece que você está no museu. Quando você entra nessa realidade, é que a história fica difícil. Quando passar o coronavírus, eu acho que a gente vai ter que pensar, repensar a questão do ambientalismo. Vai ter que ter um meio termo também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas temos que respeitar mais o planeta. Pois não, Tony? Desculpa, te cortei aqui, é porque eu sei que você está com o teu horário estourado. Em 1957... Tô nada, você pode ficar até amanhã, se quiser. Não. Eu lá com meus 10 aninhos, 9 aninhos, eu ia com um dos irmãos de minha mãe, ele adorava ir ali na beira do Tietê, ali na Vila Maria, perto de uma antiga fábrica, que eu não me lembro o nome agora. E ali... ele ficava ali jogando linha e vinha bagre, tilápia. Eu estou falando do Rio Tietê na altura da Vila Maria. Eu não estou dizendo que foi no Tietê lá de Barra Grande, lá para frente. Não, ali na Barra Vila Bonita. Maria. Então foi possível um dia, né? É que entra a ganância, entra uma série de fatores que as pessoas vão deixando para amanhã, empurra com a barriga e o rio chegou onde chegou, com tanta poluição. Enfim, eu acho que, como você falou, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas ao mesmo tempo nós temos que ter, depois desse corona, eu já li tanto sobre isso, e principalmente os grandes pensadores. Sábado passado tinha no Estadão uma entrevista com o Domênico Di Masi, imperdível essa entrevista, dá para recuperar, qualquer um aí entra no digital e deve recuperar, falando sobre isso, sobre a ganância, sobre o ser humano, como ficará depois disso. É a minha esperança, que o ser humano repense a sua postura. Então, vamos torcer. Vamos torcer. Tony Ramos, é sempre uma aula conversar com você, uma aula de... É uma aula porque você não é só esse artista que já é da galeria dos maiores artistas que a gente tem no país durante muito tempo. Você falou colocou certo. Toda unanimidade é burra, como dizia o nosso Nelson Rodrigues, mas você chega perto dela, da unanimidade. Mas você é um ser humano tão completo quanto é como ator. Que Deus proteja, saúde a você, a família, aos netos, e que um dia a gente saia dessa
numa boa e vamos sair. Vamos Foi um sair. prazer Como se falar diz em contigo, italiano, Tony. Datena? Vinceremo. Venceremo. É isso. Um abraço grande, Tony. Outro grande a todos que nos ouvem. Muito obrigado. E esperança, fé e determinação. Vamos em frente.